Nesse vídeo eu vou trazer 5 conceitos que você precisa saber para conseguir se comunicar em inglês mesmo sem ter muito vocabulário. E aí muita gente vai ficar, pô Igor, mas nada a ver, né? Como é que eu vou me comunicar em inglês se eu não tenho vocabulário? Isso quer dizer que eu não preciso aprender mais vocabulário? Esse vídeo pode doer em muita gente, mas se você quer realmente parar de travar em inglês, se você já conhece algumas palavras, mas não consegue ainda se comunicar, você tem que parar de ficar estudando vocabulário. E eu vou te mostrar esses 5 conceitos que você precisa saber para poder conseguir se comunicar em inglês. Antes da gente começar, inclusive, eu trouxe alguns pontos que eu vou falar nessa aula aqui, tá? Mas antes da gente começar, eu queria explicar uma coisa que teve um comentário no vídeo anterior que a pessoa falou bem assim, pô, não sei o que, as dicas, mas tem que mudar o fundo da imagem. Bicho, isso aqui não é um fundo, não é tipo background. Por que eu vou inventar um negócio desse, tá ligado? Pô, aí inclusive eu organizei o fundo aqui, né? Como é que eu ia fazer isso num background? Mas enfim. Primeiro conceito que você precisa saber é o seguinte, tá? Você não precisa de mais vocabulário. E isso aqui parece um pouco contraintuitivo. Ué, mas se eu quero me comunicar em inglês, eu preciso de mais vocabulário. Eu vou te explicar 2 subconceitos, tá? Primeiro é o seguinte, quando a gente tá começando a falar inglês, a gente começa numa curva assim, tá? E aqui, ó, é o seu vocabulário e aqui é o tempo. Tempo e vocabulário. E aqui é 0.0. Quando você começa em inglês, você não sabe nada, e aí você chega num ponto onde você aprende algumas coisas e algumas palavras em inglês, que é a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo. E aí você tem um vocabulário aqui, ó, muito básico, tá? Bem básico, vocabulário bem simples. E aí, conforme você vai chegando aqui, ó, no nível mais intermediário, mais avançado em inglês, você começa a querer estudar mais vocabulário, conhecer palavras mais difíceis, mais complicadas, e você acha que para você conseguir se comunicar, você precisa usar essas palavras mais complicadas, essas palavras mais difíceis. E aí você chega num ponto aqui. Esse ponto aqui, quem já é fluente em inglês sabe muito bem disso aqui. Esse ponto aqui, você tem um vocabulário extraordinário, você aprendeu um bocado de palavras difíceis, você leu livros como esse daqui, The Art of War, a Arte da Guerra em inglês, e você pegou nessa literatura toda um vocabulário gigante. Eu não tô falando que você precisa ler nada disso pra você conseguir se comunicar em inglês, tá? Pelo amor de Deus. Eu fui começar a ler livro em inglês depois que eu já tava fluente. Eu falei, vou testar ler um livro em inglês. Você não precisa disso, mas vamos supor que você foi lá e você fez isso e tal. Você chega num ponto que você tem um vocabulário muito grande, palavras muito difíceis que você conhece, só que quando você tenta usar isso com as pessoas, quando você tenta usar esse vocabulário, até mesmo com nativos, você começa a perceber, caraca, mas ninguém me entende nessa porra, mano. Porra, eu passei um tempão tentando aprender esse vocabulário e eu vou falar e a pessoa não sabe o que é, ou fica tipo estranho, por que você tá usando essa palavra? Você podia falar isso de forma tão mais simples. E aí o que é que você começa a perceber? Caraca, então pera, eu não preciso falar com esse vocabulário tão complexo. E aí quanto mais chegando na fluência você fica, quanto mais perto da fluência, mais você volta a usar um vocabulário mais básico, palavras mais simples. Até porque inglês, velho, é uma língua sintética. E como uma língua sintética, quanto mais simples for sua comunicação, melhor. Então aqui tá a ideia, tá? Olha só, olha o gráfico aí. Então, não quer dizer que você aqui nesse ponto vai usar palavras, você vai usar, tipo, você vai fingir que você é um iniciante ou algo do tipo. Não é nada disso, tá? É simplesmente porque você, quando vai chegando na fluência, você percebe que você não precisa falar, tipo, astonished. Você não precisa falar superb. Você não precisa falar scalding. Você simplesmente fala frases mais simples. Very hot. I'm very surprised. Saca? Não tem por que você usar estupefato em português, por exemplo. Saca? É a mesma ideia. Então, o que é que eu quero te mostrar com isso? Então, Igor, você tá me falando que eu não preciso de mais vocabulário? Pensa no seguinte, tá? Existe um estudo, esse estudo é real, que fez o seguinte. Ele pegou uma amostragem de pessoas que conseguiam se comunicar em inglês, no nível fluente, eu acho, ou conseguiam se comunicar no nível intermediário avançado, não me lembro agora, mas pessoas que conseguiam se comunicar em inglês. E esse estudo mostrou, por estatística, eu vou colocar aqui, ó, estatística. O que é que mostra esse estudo? Em média, essas pessoas que conseguem se comunicar em inglês, elas conhecem aproximadamente 3.000 palavras. Então, algumas pessoas, inclusive professores aqui no Brasil que criaram métodos baseados nisso, pensaram o seguinte, pô, então, se a pessoa que consegue se comunicar em inglês sabe aproximadamente 3.000 palavras, então eu preciso conhecer 3.000 palavras para conseguir me comunicar em inglês. Não é assim, pô. Não funciona o inverso. Não tem nada a ver. Quer dizer que você só vai conseguir se comunicar em inglês sem travar e falar sobre qualquer assunto se você souber 3.000 palavras? Não necessariamente. E não necessariamente por você aprender. E vamos supor aqui que você, sei lá, você usa o Duolingo, você usa Memrise, um aplicativo de aprender palavras novas, ou qualquer outro aplicativo pra você aprender palavras em inglês. E aí você vai aprendendo todo dia mais palavras. Só que você tem que lembrar de uma coisa, né? Decorar não é aprender. E mesmo que você saiba e aprenda, realmente consiga ser o cara mais outlier do mundo ou a mulher mais outlier do mundo e aprender essas 3.000 palavras. Você não vai conseguir se comunicar
indo. Porque é a mesma coisa de eu chegar pra uma pessoa que nunca cozinhou na vida, eu colocar pra ela todos os ingredientes de um carbonara e falar: faz aí o carbonara. Eu boto a farinha primeiro, eu boto o ovo, primeiro eu frito o ovo, eu não sei o que é que eu faço. Não vai sair um carbonara. O que importa não é o quanto mais vocabulário você tem, é se você sabe conectar o vocabulário que você já tem. Faz sentido? Então, não necessariamente você precisa aprender mais. Eu não tô falando que não é e que não vale a pena aprender mais vocabulário. Mas se você já conhece algumas palavras em inglês, mas ainda trava, é porque as que você já conhece, você não sabe usar, pô. Você não consegue conectar elas de forma que você consiga criar uma frase, uma pergunta em inglês sem travar. E aí é que tá o problema. Você tem que entender como conectar as palavras que você já sabe para você começar a se comunicar, mesmo sem aprender vocabulário novo, saca? É aí que tá. Porque senão, toda hora que você vai se comunicar, você vai ficar soltando um bocado de palavra solta, né? Sendo que nada se conecta, você fica na esperança de que vai sair alguma coisa que é o que você quer se expressar. E não é assim que a gente se comunica em inglês. Então, o que é que você precisa? Cara, você precisa saber o quê? Conectar as palavras que você aprende. Se você consegue conectar as palavras que você tá aprendendo, as palavras que você já sabe, você começa a perceber que, então era disso que eu precisava para conseguir me comunicar. Inclusive, as frases e as perguntas em inglês, elas seguem um padrão ridiculamente fácil. E eu vou te mostrar numa técnica que eu vou colocar no segundo conceito que eu vou explicar nesse vídeo. Eu lembro até de um aluno meu, quando ele chegou pra mim, ele era médico, né? Já era um senhor. E ele era médico, conseguia falar inglês, tá? Ele fazia algumas apresentações em inglês e tal, mas ele ainda tinha um certo problema com conseguir se expressar. Esse aí é um outro problema que a gente resolve fácil também com uma técnica específica que eu criei. Mas a questão é o seguinte, quando ele chegou pra mim, ele me mostrou: Igor, eu tento aprender palavra nova toda hora. Véi, eu juro pra você, ele tinha no celular dele várias pastas, e dentro dessas pastas tinha, tipo, cada pasta tinha 200, 300 palavras. Ele tinha mais de 100 pastas de palavras. Aí eu falei: você lembra de pelo menos um terço das palavras que estão aí? Ele falou: não. Não faço a mínima ideia. Eu, tipo assim, será que vale a pena você ficar só aprendendo mais vocabulário? Você começa a repensar aquelas aulas de inglês, aqueles métodos que tentam te ensinar, por exemplo, um vocabulário específico para viagem. Qual que é o vocabulário usado em churrasco? Vamos aprender hoje o vocabulário usado, não sei, no aeroporto. Quer dizer que isso é ruim? Cara, se você for viajar amanhã, se tu for pra um churrasco em inglês amanhã do nada, e você realmente precisa de um vocabulário ali específico, você não consegue se comunicar, você fala: pô, vou aprender pelo menos algumas palavras. Ok, mas se você quer realmente se comunicar em inglês, não, inglês é a mesma coisa em qualquer situação, velho. Vai mudar, a única coisa que vai mudar ali são as palavras que você vai falar, mas se você não consegue conectar essas palavras, não vai adiantar nada. Você vai continuar soltando palavras soltas. E esse não é o que você quer. Você quer realmente conseguir se comunicar, certo? Então aí a gente vem pro segundo ponto, pô, que é o segundo conceito que eu quero falar aqui, que é: você precisa usar o que você já sabe. Como é que você vai usar o que você já sabe? Cara, tem uma técnica que você precisa conhecer, se você não conhece ainda, que é uma técnica que eu criei chamada 3 Steps. Com essa técnica, você consegue criar qualquer pergunta em inglês, e a gente passa por frases também, em 3 passos, super simples, sem precisar ficar quebrando a cabeça lembrando de regra gramatical. É simplesmente lembrar de nuances e conhecer duas estruturas. É ultra simples. E tem vídeo aqui no canal de eu falando dessa técnica em específico. Tem vídeo no canal de eu falando das duas estruturas, que são um padrão, que sempre vão se repetir em inglês também. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Mas basicamente, você precisa do 3 Steps para poder conseguir entender como conectar as palavras que você já sabe. A partir daí, você vai começando a entender e ficar cada vez mais acostumado com os padrões de como criar frases, como criar perguntas em inglês. Mas Igor, toda pergunta, toda frase que eu vou criar é diferente. Cara, sim, mas segue o mesmo padrão. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai fazendo mais 3 Steps, você vai percebendo que você não precisa mais passar pelos 3 Steps para fazer, porque vai ficando automático, porque você começa a intuitivamente perceber os padrões. E isso aqui quebra muita barreira. Agora vamos lá, vou fazer um exemplo de 3 Steps aqui, tá? O primeiro passo é você colocar a pergunta em português para deixar claro na sua cabeça o que você quer falar. De novo, você começa fazendo 3 Steps, fazendo no papel, devagar, para você começar a deixar claro na sua cabeça o processo. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo isso refletido na hora que você vai falar. Quando você começa a falar em inglês, você começa a perceber que você consegue falar porque você fez o 3 Steps. Não é que o 3 Steps vai estar acontecendo toda hora na sua cabeça, porque senão era meia hora pensando e 2 falando. A gente usa o 3 Steps para deixar claro o processo na cabeça. Quando mais a gente vai fazendo 3 Steps, mais vai ficando claro, mais você vai percebendo os padrões e podendo criar as frases e perguntas em inglês assim, super rápido. Eu vou fazer 2 exemplos simples e um pouco mais complicado, tá? O primeiro passo é colocar como se fosse uma pergunta colocar a pergunta em português. O que você está... Eu tô abreviando para dar espaço aqui, tá? Que ó, vai bater na coluna ali, tá vendo? Na coluna não, o bagulho do vidro. O que você está fazendo... E aí eu vou botar um hoje aqui embaixo. O segundo passo é você vir traduzindo isso daqui, lembrando das nuances em inglês. Igor, que nuances? Cara, a maioria você já sabe. Mas é só você pensar no seguinte, como é que a gente fala carro
azul em inglês? É blue car, né? Por quê? Porque em inglês é o contrário. Aí vai ser car blue, é blue car, saca? É só se lembrar de algumas dessas nuances. Eu sempre dou dicas sobre isso. Igor, quero saber mais sobre essa técnica 3 steps. Tem vídeo no canal de eu ensinando ela especificamente. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido com você, só pra você entender esse conceito, o que você precisa. O segundo passo é colocar em inglês, então vem comigo. Como é que é o que em inglês? Vai respondendo aí, tá? What? Como é que é você em inglês? You. Está em inglês? Você está? You are. Show de bola. Fazer em inglês é do. Fazendo, doing. E hoje em inglês, today. Isso aqui não é a forma de pergunta ainda, tá? Tô só repetindo aqui. Agora a gente faz o seguinte, o terceiro passo é você analisar se tem verbo to be. Se tem verbo to be é só você inverter, fazer aquela inversão básica, senão você adiciona um auxiliar. De novo, essa técnica mais a fundo, eu vou só passar por ela aqui rapidamente. Você quer saber mais a fundo, você assiste o vídeo específico sobre a técnica 3 steps que tá aqui no canal. Acho que o nome é Como Criar Qualquer Pergunta em Inglês em 3 Passos. Então, ó, temos o verbo to be aqui? Temos, né? O are. Então, é só inverter. Eu não vou nem escrever o passo 3 aqui, porque eu tô com preguiça. Mas, ó, what... Inverteu fica como? Pensa comigo. What are you doing today? Só isso. What are you doing today? Inverteu, acabou. É simples. Toda hora que você tiver um verbo to be, é só inverter e acabou a pergunta. Não tem um... É só isso. Ainda no mesmo estilo de pergunta, eu vou fazer o seguinte. O que você fez hoje? Se liga como segue o mesmo estilo, tá? O que você fez hoje? Primeiro passo já tá feito, pergunta em português. Segundo passo, e traduzindo se lembrando das nuances. Como é que é o que em inglês? What? Quem é que fez? Você. O que você fez? Precisa estar aqui o você, porque em português a gente conjuga os verbos, então fica fácil, e também pelo contexto, mas também pela conjugação, fica fácil identificar. Por exemplo, fiz arroz hoje. Quem é que fez? Pô, é óbvio que sou eu. Não tem como falar você fiz. Ele fiz arroz. Não existe isso. Eu fiz. Então quando eu falo fiz arroz, quem é que fez arroz? Eu, pô. É muito simples pensar nisso. Só que em inglês não, pô. Em inglês não tem conjugação. A única diferença vai ser pra Richioeto. O resto é tudo igual. Então como é que eu vou saber de quem que você tá falando? Ah, mas eu pego pelo contexto. Não, velho. Coloca aqui. Então quem é que fez? Você. Então como é que é você em inglês? You. Agora sim. Como é que é fazer no passado em inglês? Do no passado em inglês? Did. E hoje em inglês? Today. Perfeito, tá aí. O terceiro passo é você analisar se tem verbo to be. Tem verbo to be aqui? Verbo to be pra you é are. No passado seria were. Não tá aqui. Se não tem verbo to be, a gente adiciona um auxiliar, que é coincidente, tá? Qual que é o auxiliar do passado pra todo mundo? Ah, Igor, pô, eu tô viajando. Tem um vídeo aqui no YouTube sobre essa técnica. E sobre as duas estruturas, auxiliar e verbo to be. Dá uma olhada lá. É a única gramática que vamos colocar assim que você precisa saber. São essas duas. O resto você não precisa saber nada. Colocou o auxiliar sempre antes do you. What? Did. E repete o resto. Ah, mas Igor, tem o did ali que é igual. Repete o resto, pô. You. Olha a nuance aqui, ó. Olha a nuance aqui. Na aula de auxiliar eu falo sobre isso. Se o auxiliar tá no passado, o verbo volta pro normal. Só isso. De novo, essa aula sobre auxiliares está aqui no YouTube. Se você tá viajando, é porque você ainda não tá nem no básico, você começou agora ou você teve aula na escola, tipo assim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não se lembra. Não se preocupa. Dá uma olhada no YouTube aqui que tem vídeo de eu falando sobre isso daqui. Então, ó. What did you do today? É simples. 3 passos. Segue a mesma coisa, vamos fazer mais um. Só pra você sacar como é fácil, tá? Esse aqui eu vou usar verbo to be no passado pra gente voltar pra aquela primeira estrutura. O que ela estava fazendo. E aí eu vou deixar só até aqui. Segundo passo é você colocar em inglês lembrando as nuances. Como é que é o que em inglês? What? Como é que é ela em inglês? She estava. Ela está é she is. Ela estava é she was. Fazendo em inglês a gente já fez, ó. Doing. Perfeito. Tem verbo to be aqui. Lembrando, verbo to be para she é is, no passado é was. Então temos. Então é só fazer o quê? Inverter. Nossa, que certo horrível. Então como é que fica a pergunta? What was she doing? Você percebe que segue a mesma ideia? Ah, Igor, eu duvido que segue sempre. Assiste a aula de 3 Steps aqui no canal. Vê lá todos os exemplos que eu fiz. Quiser fazer mais, criar mais, testar, faz. Tá com dúvida aí, Igor? Eu acho que aqui saiu. Comenta lá no vídeo. Todos os meus alunos já estão acostumadíssimos com isso. Quando a gente faz 3 Steps, tem aluno que começa do zero e sai total do básico em menos de um mês, pô. Menos de um mês, pô. Menos de um mês. Já sai do básico para intermediário e avançado praticamente. A gente já começa a ter aulas em inglês total para um cara que começou do zero em um mês e pouco, por causa disso daqui, 3 Steps. Porque deixa muito claro, pô. Conforme você vai fazendo, você vai percebendo que é a mesma coisa. E aí quando você vai se testando e a gente entra no terceiro conceito agora, você vai vendo que vai ficando mais fácil. Qual que é o terceiro conceito que você precisa saber para se comunicar em inglês mesmo sem ter vocabulário? É que você precisa praticar com frases reais. Você vê que aqui eu coloquei frases simples e genéricas simplesmente para você entender a técnica. O que é que você precisa fazer? Você começa com frases simples para você compreender a técnica, se acostumar com
com ela, e depois rapidamente você começa a transicionar e pensar em frases reais. Por que isso é importante? Porque você não fala, vamos supor o seguinte, eu vou supor que, por exemplo, agora tá frio, né? E aí eu chego pra alguém e falo, por exemplo, Vitor, você está com frio. Coloquei assim pra não ficar lento, tá? Pô, ninguém fala assim, velho. Você não fala assim. Vamos supor que você tá morrendo de frio aqui. Aí tu pergunta, chega pra Vitor e fala: Vitor, você está com frio, amigo? Ninguém fala assim, mano. Você vai falar como? Pensa como que você falaria, tá? E aí você tem que pensar sobre você. Eu, Igor, eu falaria como? Cara, tô com frio, eu falo: ei, bicho, que frio do caramba, velho. Ou então, por exemplo, se eu quero perguntar se ele tá com frio, né? Eu falo: tu não tá morrendo de frio, não? Porque eu tô morrendo aqui. Olha só a diferença. Eu tô me imaginando na conversa e pensando como que eu falaria. Tô com frio, o que é que eu pergunto pra Vitor? Aí eu sairia de Vitor, você que tá com frio, pá. Vitor, você não tá morrendo de frio, não? Ah, mas Igor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, pô, porque eu não consigo me imaginar falando essa primeira frase. Mesmo que seja uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu não vou chegar pra pessoa e tipo assim, chegou uma pessoa aqui pra ter uma reunião com a gente. Aí ela, beleza, veio, sentou aqui. Aí eu tô falando com ela. Aí tá todo mundo na reunião, tá? Aí, pô, eu tô morrendo de frio, mas ninguém fala nada. Fala, pô, Rafa, tu não tá morrendo de frio, não, velho? Eu falaria isso, saca? Mesmo que fosse uma pessoa que eu não conhecia, porque eu falaria assim. Então você tem que sempre pensar, na hora que você for criar suas frases, como eu diria isso. E aí você vai conseguir se imaginar na situação. E aí quando você colocar isso aqui em inglês, por exemplo, man, aren't you freaking cold right now? Esse é um exemplo, tá? De opções que você pode usar pra poder perguntar isso daqui. Tem vídeo, inclusive, de eu falando sobre prática real, diálogo real. Foi o último que eu postei antes desse daqui. Recomendo você assistir lá pra você entender melhor como fazer. E aí, quando eu traduzo isso aqui pra inglês, man, aren't you freaking cold? Aren't you dying of cold? Or aren't you freaking cold right now? Essa é uma das opções. Então, eu consigo me imaginar falando isso. E aí, quando eu pratico isso em inglês, fica mais claro. Agora, vamos imaginar que eu, Igor, estivesse praticando e eu falasse assim, Vitor, você está com frio. Eu nunca falaria isso na vida real. Assim, nunca. Outro exemplo pra você entender, tá? A comida do Boali é boa. Aí eu chego, sei lá, Gustavo. Aí eu tô aqui de frente pro Gustavo, e o Gustavo tá falando sobre o Boali e tal. E aí eu quero perguntar se é boa. Eu não viraria e falaria, Gustavo, a comida do Boali é boa? Eu não falaria assim. Igor, eu falaria, perfeito. Então você consegue se imaginar falando isso. Ou você ia perguntar, por exemplo, Gustavo, mas tu testou a comida de lá, ela é boa mesmo? Algo nesse sentido, eu falaria algo nesse sentido. Aí eu consigo me imaginar na conversa. Agora sim eu estou imerso na prática que eu estou fazendo. E não simplesmente traduzindo frase genérica. Essa não é a ideia. Então eu saio de a comida do Boali é boa pra tu já comeu lá no Boali? Tu sabe se a comida é boa mesmo? Aí eu consigo me imaginar falando isso. Você percebe qual que é a diferença do que eu tô falando aqui? Isso é super importante, velho. Porque você sai de praticar frases genéricas que você nunca falaria daquele jeito pra você começar a pensar, eu me expresso assim em português. Qual que é equivalente a isso em inglês? Você pode testar isso com 3 steps. Por exemplo, isso aqui é uma pergunta. Pensa nela, você começa com ela aqui, ela simples, aí você pensa, como que eu falaria isso? Gustavo, você já comeu no Boali? A comida de lá é boa mesmo? Aí eu anoto isso. Isso é que eu anoto. Então eu excluo isso e anoto aqui. Gustavo, eu não vou anotar tudo, tá? A comida, você já comeu no Boali? A comida de lá é boa mesmo? Aí eu uso 3 steps para poder sair disso daqui, dessa frase nova que eu consegui me imaginar falando, aí eu uso isso para chegar nela em inglês, saca? Aí eu vou usar isso daqui. Agora a prática é muito mais imersiva, você aprende muito mais, você lembra muito mais de todas as palavras que, eu não conhecia uma palavra ou duas aqui, uma expressão, eu tive que pesquisar, sem problema, só que como você tá conseguindo se imaginar na prática, você vai lembrar dessa palavra que você tá usando, dessa expressão que você pesquisou, muito melhor do que se você estivesse voltando para aquele ponto 1 do conceito, né? Só pesquisando a palavra nova. Você percebe a diferença que faz isso daqui? Começa a testar criando diálogos reais, fazendo práticas, se imaginando falando aquilo ali. Você vai começar que vai fazer uma diferença enorme, porque senão, tu vai chegar no nível ali intermediário avançado em inglês ou até mais avançado, e você vai ser que nem aquelas pessoas que conseguem fazer uma apresentação em inglês, mas é todo acanhado, inseguro pra caramba, e assim, você perde tua confiança, né? Porque se você não tá confiante ao falar, eu vejo que você não tem confiança. E aí, em português você tem confiança, em inglês não tem? Pô, isso não pode acontecer, velho. E aí, como é que você elimina isso? Fazendo isso aqui. O próximo ponto aqui, a gente passou do vocabulário, a gente passou da técnica 3 steps, a gente passou agora de criar frases reais. E aí esse ponto aqui é super importante, você precisa se acostumar com a língua. Igor, como é que eu me acostumo com a língua? Véi, isso aqui é muito importante, muito simples de fazer, só que algumas pessoas ignoram. Quando você tá aprendendo inglês, você tem que começar a se acostumar com a língua quando você chega em um certo nível. Então, Igor, cheguei num certo nível que eu consigo já entender algumas coisas em inglês, não tudo, mas eu consigo acompanhar, por exemplo, uma série mais ou menos, eu consigo me comunicar ainda meio que não 100%, ainda
construindo a confiança. Beleza, você tá usando as metodologias certas, você vai avançar. Só que o importante é você perceber o seguinte, se você não tá, durante esse período que você tá aprendendo, e aí muita gente, não entra isso na cabeça de muita gente, porque a maioria de vocês tá muito ferrado de metodologias que fazem você crer que você precisa aprender por 4 anos, 3 anos, 5 anos, pra conseguir ficar fluente em inglês. 1 ano, 2 anos. Pô, não precisa disso, velho. Não precisa disso. Se você usa o método certo por alguns meses, você consegue chegar onde você quer chegar, que é se comunicar em inglês com naturalidade e com confiança no que você tá falando, sabendo que aquilo tá saindo certo, que a pronúncia tá ok e que as pessoas conseguem te entender e você consegue entender essas pessoas. Todo mundo quer chegar nesse ponto. Mas para isso você não precisa ficar entrando em algum cursinho, ficar vendo aulinha legal, divertida e ficar 1 ano, 2 anos naquilo ali para conseguir chegar a um resultado. Não, com práticas certas e imersão certa, você consegue em alguns meses esse resultado, ou no máximo ali em 1 ano, se você estiver dedicando pouquíssimo tempo do seu dia, 15, 30 minutos, que aí realmente é foda. Mas o que é que você prefere? Dedicar um pouco mais de tempo com práticas certas e evoluir em menos tempo? Então show. Só que aí você tem que começar a pensar em imersão, e aqui que é o ponto, tá? Você tem que começar a se acostumar com a língua. Se você tá aprendendo inglês e você não tá fazendo essas 3 coisas, você tá aprendendo inglês errado e você não vai se acostumar com a língua nunca, velho. Pra você se acostumar com a língua inglesa, você precisa de 3 coisas, tá? A primeira coisa, e é super básica, que qualquer pessoa que tá no zero em inglês e tá querendo aprender deveria fazer, é ter o celular em inglês. Então, ó, phone and English. O celular tem que estar em inglês. Bicho, se seu celular não está em inglês, você não está tendo uma imersão muito simples e básica que você poderia estar tendo. E conhecendo palavras que você vai usar no dia a dia e que você vê no dia a dia. Cara, se você arrasta a notificação do seu celular e ela está em inglês, o dia lá, por exemplo, a notificação de ontem vai aparecer yesterday. Aprendeu uma palavra. Apareceu uma notificação de hoje, today. Saca? 20 minutos atrás, 20 minutes ago. Você já vai começar a perceber isso daí. Notificação. Se tá no WhatsApp, alguém tá digitando, aparece typing. Typing é digitando. Agora aprendi. Gravando áudio, recording áudio. Send, que é enviar. Sent, que é enviado. Você começa a aprender um vocabulário, se acostumar com aquelas palavras de forma muito simples. Então isso aqui é o básico, velho. Todo mundo que quer aprender inglês tem que estar com o celular em inglês. E aí, naturalmente, se você está num certo nível de inglês, se você é professor de inglês, e tem muitos professores de inglês que são alunos meus porque querem melhorar, porque querem ficar mais confortáveis com a língua. Se você é um professor de inglês e você não pesquisa a maioria das coisas, você não assiste a maioria das coisas em inglês, é porque provavelmente você não está confortável com a língua. Por qual que é a lógica de você ser fluente em inglês, ou até mesmo professor de inglês, e você não ter seu celular em inglês? Ou então, por exemplo, você querer pesquisar uma receita inglesa, francesa ali, e você pesquisar em português. Porra, em inglês é muito melhor para os vídeos, tem muito mais vídeos. Você está estudando algum assunto dentro da sua faculdade, ou dentro do seu trabalho, que você precisa saber, uma doença nova de um paciente, um risco novo que tem uma certa vacina, você precisa estudar, uma ferramenta nova do seu trabalho como engenheiro, como arquiteto, você precisa estudar. Por que você vai ver e procurar vídeos em português, velho, em inglês? Na maioria das vezes. Tem muito mais vídeos, muito mais avançados, muito melhores, muito mais didáticos. Então você começa a gostar disso. Eu não tô falando que vídeos brasileiros são ruins, tá? Tô falando que na maioria das vezes a gente tem mais, de forma mais deep, ou seja, mais profunda e, no geral, melhores vídeos em inglês. Então não tem por que você pesquisar em português. Então por que algumas pessoas não têm esse conforto? Porque, cara, primeiro, praticar com frases genéricas demais, que foi o que eu já falei. E segundo, cara, elas não se testam. Então não tem o celular em inglês. Quando vai pesquisar, você tem que passar pelo desconforto de, por exemplo, assistir uma aula de geologia, sei lá, ou de uma doença específica que você está tratando de um paciente ou de uma ferramenta específica em inglês e fazer anotações ali em inglês, começar a se testar. É óbvio que se você está começando, está no intermediário ainda, você não vai passar por isso. Eu tô falando com outra pessoa agora, com uma pessoa que já consegue se comunicar num certo nível e entender num certo nível. Essa pessoa. Search in English. Pesquisar em inglês. Não necessariamente você precisa assistir tudo em inglês, principalmente porque a nossa dublagem brasileira é maravilhosa. Eu amo a dublagem brasileira para muitos filmes, e tem muitas coisas que você começou a assistir que são sequels e você quer assistir aquilo ali em português ou etc. Mas pelo menos pesquisas, coisas que você precisa aprender novas, pesquisa em inglês. Não pesquisa em português, você precisa se acostumar com a língua. E obviamente uma coisa aqui que é o terceiro ponto, que esse daqui muita gente não gosta de fazer e que eu fazia muito quando eu tava aprendendo inglês, e ainda faço até hoje porque eu sou maluco, que é talk to yourself. Cara, você precisa falar consigo mesmo em inglês. Mas eu não tenho ninguém pra conversar. Você tem você mesmo, porra. Então, por exemplo, ao invés de você tá no seu dia ali, mesmo no seu trabalho, ou então em casa, você tá pensando, caraca, amanhã eu vou ter que ir não sei aonde, eu vou ter que resolver aquilo ali. Isso aqui que você tá pensando, você poderia estar falando e tentando fazer isso em inglês. Isso aqui é pra qualquer pessoa, mesmo pra você que tá no básico, mesmo pra você que tá no intermediário, mesmo pra você que tá travado ainda, tentar fazer
isso. Então falar com você consigo mesmo, pô, tá no trabalho, tá resolvendo alguma coisa ali que não precisa se dar atenção urgente ali, ao invés de estar pensando para si mesmo em português, tentar falar aquilo em voz alta e tentar com calma e devagar e fazendo aquilo em inglês. So today I have to see this recurrent patient from last week. He had fever for 24 hours. Ou então, tomorrow I have to see that project and talk to that client and call that client. Quando você vai fazendo isso de talk to yourself, conversar com você mesmo, você começa a entender esses pontos, cara, e começar a ficar mais confortável com a língua. E esses são só 3 pontos, tá? Os mais simples que todo mundo deveria estar fazendo. Tem muitos outros que eu passo para quem é meu aluno que ainda ajuda ainda mais também. Mas isso daqui, se você não tá fazendo isso daqui, você não quer aprender inglês. Você não tá nem na superfície do iceberg. Então, esses 3 pontos, tá? Se você quer se acostumar com a língua, você precisa colocar seu celular em inglês, tentar sempre fazer pesquisas em inglês, seja de receitas, seja de coisas que você precisa aprender, e obviamente tentar talk to yourself, falar consigo mesmo, no máximo de momentos que você puder. Tem um aluno, inclusive, que só em fazer esse daqui, Talk to Yourself, começou a evoluir de forma exponencial muito rápido. Então, muito poderoso. Algumas pessoas acham que falar consigo mesmo é coisa de doido. Aí é com cada um, né? Mas ajuda demais. E aí a gente vai aqui pro próximo ponto. Você precisa ter um calendário de prática, velho. O que é ter um calendário de prática? Principalmente quando você entende as práticas que eu passo, por exemplo, 3 steps, tá? Pra você criar qualquer pergunta em inglês com 3 passos simples, sem quebrar a cabeça com gramática. EMA, Listening Even More Active. É um tipo de listening, é um tipo de twist, vamos colocar assim, no shadowing, que é uma técnica para você melhorar sua pronúncia em inglês, só que eu faço isso de uma forma muito mais lógica, porque eu acho o shadowing muito nada a ver. Só que com esse twist que eu faço, fica muito claro e você consegue usar aqueles padrões de pronúncia para se autocorrigir e começar a aplicar toda vez que você for falar, e não simplesmente focar em uma frase específica, saca? 3 steps, EMA é outra prática, o listening EMA. Você tem o Real Dialogues, né? Real Dialogues. Tem o próprio Talk to Yourself, né? Que é uma das práticas que eu mencionei ali. Enfim, e várias outras práticas. O que é que você faz? Você construir um calendário de prática para você. Então, analisa a tua rotina, imprime um calendário no seu próprio celular ou numa folha de papel, você vai colocar de segunda a domingo e você vê quais horários você tem para praticar aproximadamente 1 hora e 40 e você vai colocando cada uma dessas práticas e encaixando. Se você fizer um calendário de práticas, onde todos os dias você tem pelo menos 1 ou 2 dessas práticas aqui, estão no meu YouTube aqui, o 3 Steps tá aqui, o EMA tá aqui, o Real Dialogues tá aqui, foi o último vídeo, Talk to Yourself que eu acabei de falar. Se você faz isso por 7 dias, você já vai ver uma mudança absurda em como você consegue entender melhor, falar melhor e conectar cada palavra que você conhece muito melhor em inglês, e obviamente sua pronúncia vai estar muito melhor por causa do EMA também. Só em 7 dias fazendo esse calendário de práticas, você já vai ver uma diferença absurda. Igor, não conheço essas práticas. Entra aqui no meu YouTube, no canal, que tem cada uma delas. 3 Steps, técnica para criar qualquer pergunta em inglês. O EMA, o Listening EMA, um twist no shadowing. Real Dialogues é para você parar de ficar falando frase genérica e praticar pensando como que eu falaria isso na vida real. E Talk to Yourself é self-explanatory, né? Com essas práticas aqui e sabendo desses 5 conceitos, você entende, cara, então peraí, eu não preciso ficar todos os dias, toda semana vendo aula de vocabulário em inglês no YouTube? Não. Eu não preciso pegar um livro de gramática e entender as regras de gramática para construir frases? Não. Eu não preciso, então, fazer uma ofensiva de 1000 dias no Duolingo? Não. Você só precisa das práticas certas aplicadas de forma certa, com estratégia, obviamente. Quem é meu aluno tem essa estratégia bem simples e bem didática ali para eles. Mas, basicamente, se você quer testar isso sozinho, aprende essas práticas, clica no calendário de 7 dias. Você vai ver a diferença absurda que vai fazer. Então é isso, a gente vai finalizar aqui. I hope to see you on the next video. Please like, subscribe and comment. Curte, compartilha e comenta, ok? Bye bye, see you.